Pouco antes de publicar meu relato no YouTube, tive um sonho que nunca mais saiu da minha cabeça. Era um tsunami, daqueles que a gente vê nos filmes, mas bem mais assustador. Eu estava no meio do oceano quando olhei ao redor e lá estava ele, gigantesco, avançando com uma força absurda. A onda me arrastou pelas ruas de Nova York, destruindo prédios, carros, tudo pelo caminho. Era tão real que parecia que eu estava vivendo aquilo de verdade. E sabe o mais estranho? No sonho, minha ex estava presa em um cômodo, lutando para respirar enquanto a água invadia tudo. Foi de arrepiar. Esse sonho foi tão marcante que decidi gravá-lo e colocá-lo como o primeiro vídeo do meu canal, que chamei justamente de Sonho do Tsunami. Na época, achei que aquilo era um sinal, uma mensagem de Deus para alertar o mundo sobre algo grande que estava por vir. Cheguei a pensar que eu tinha sido escolhido para ser uma espécie de profeta, que aquele sonho era um aviso literal de que um tsunami de verdade estava prestes a atingir os Estados Unidos. Até hoje lembro do ano, foi por volta de 2016, pouco antes de eu compartilhar meu testemunho na internet. Mas eu estava completamente enganado. Não era um aviso para o mundo, era um aviso para mim. Depois daquele primeiro sonho, vieram outros. Vários. Em todos, eu era arrastado pela mesma onda devastadora, sempre com aquela sensação de desespero e impotência. No último deles, eu estava na praia quando me virei e lá estava o tsunami, bem na minha frente, como se fosse me engolir. Tentei me proteger, me encolher, mas a água me cobriu por completo. Só que, estranhamente, não consegui entrar nos meus pulmões. Era como se algo me protegesse, mesmo no meio do caos. Naquela época, eu estava determinado a viver uma vida radical para Deus. Tinha deixado para trás o passado de vícios e problemas, estava tocando meu negócio, frequentando a igreja, tudo parecia ir bem. Até que, em um dia de trabalho, senti Deus me dizer claramente: se você publicar esse testemunho no YouTube, sua vida vai mudar. Tudo vai mudar. Na hora, me senti empolgado, pronto para fazer algo grande em nome dele. Não pensei duas vezes. Publiquei o vídeo e, logo depois, começaram os sonhos. Achei que estava entrando em uma nova fase, que Deus me chamava para algo grandioso. Comecei a jejuar, a buscar Ele com mais intensidade. Passei 6 dias sem comer, depois tive uma breve pausa e voltei com mais 7 dias de jejum. Queria me dedicar de verdade, orar por horas a fio, não apenas por 5 minutos antes de dormir. Entrava no meu closet, me isolava e tentava me conectar com Deus de uma forma mais profunda. Às vezes, acabava dormindo ali mesmo, de tanto cansaço. Foi então que tudo começou a ficar estranho. Um dia, enquanto orava, senti um frio intenso invadir o ambiente. Um frio que não vinha de lugar nenhum, como se o próprio ar tivesse congelado. Lembrei do que meu pastor tinha dito sobre como o demoníaco se manifesta, com uma sensação de gelo, de algo sobrenatural e maligno. Na hora, pensei que fosse o Espírito Santo me chamando para algo maior. Afinal, eu estava jejuando, buscando a Deus, fazendo tudo certo. A voz que ouvia me dizia que eu deveria me tornar um ministro de libertação, expulsar demônios, ajudar pessoas. Que eu precisava de prática. Mas aí as coisas pioraram. Comecei a ver presenças demoníacas pela casa. Eram figuras assustadoras, com cabeças desproporcionais, olhos vazios, vozes que não paravam de falar. Elas não saíam de perto de mim, me cercavam, me atacavam. Lembro de uma vez em que até a luz da minha caminhonete apagou do nada, como se algo estivesse brincando comigo. Elas surgiam do porão, me agarravam, me puxavam, como se quisessem me arrastar para algum lugar. Era constante, exaustivo. Eu não conseguia escapar. Naquele momento, eu não entendia. Achava que estava sendo preparado para algo grandioso, que Deus estava me usando para uma missão especial. Mas, na verdade, o tsunami que eu via nos sonhos não era um aviso para o mundo. Era um aviso para mim. Aquilo que estava por vir seria devastador, mas Deus não deixaria que me destruísse. Era uma batalha espiritual, uma tempestade que eu precisava enfrentar. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Estavam me dizendo exatamente isso. Deus te abandonou.
Você não tem mais valor. Ele nunca esteve com você. E eu, em meio ao desespero, comecei a acreditar. Porque quando você está no olho do furacão, quando a escuridão parece engolir até o último fio de esperança, as mentiras se tornam mais reais do que a verdade. Elas se infiltram como veneno, corroendo cada certeza que você já teve. Eu me lembro de estar no chão, encolhido, com as mãos sobre os ouvidos, tentando bloquear as vozes. Mas elas não vinham de fora. Elas ecoavam dentro de mim, como se tivessem se alojado na minha mente. Olha para você. Um fracassado. Um ninguém. Até Deus te rejeitou. E o pior? Por um momento, eu concordei. Porque quando você está quebrado, quando o medo te paralisa, até as mentiras mais absurdas ganham peso. Elas se transformam em verdades temporárias, e você as carrega como se fossem suas. Mas então, algo aconteceu. Não foi um milagre grandioso, não foi uma voz celestial trovejando do céu. Foi algo pequeno, quase imperceptível. Um pensamento que surgiu no meio do caos: se Deus me abandonou, por que ainda estou respirando? Foi como um raio cortando a escuridão. Porque, no fundo, eu sabia. Se eu realmente estivesse sozinho, se Deus tivesse me virado as costas, eu já estaria morto. Aqueles demônios não teriam motivos para me atormentar. Eles não perdem tempo com quem já está condenado. Foi nesse instante que eu entendi. Aquilo não era abandono. Era uma prova. Uma batalha que eu precisava vencer, não com minhas próprias forças, mas com a armadura que Deus já havia me dado. E, de repente, eu me lembrei das palavras que havia lido tantas vezes: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não era uma promessa de ausência de dor, mas de presença em meio à dor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu me levantei. Não porque eu me sentisse forte, mas porque eu sabia que não estava sozinho. E, pela primeira vez em semanas, eu gritei. Não um grito de desespero, mas um grito de guerra. Em nome de Jesus, saiam! E algo mudou. Não foi instantâneo, não foi como nos filmes, onde a luz explode e os demônios somem em um piscar de olhos. Foi uma luta. Uma resistência. Mas, pouco a pouco, eu senti o peso diminuir. As vozes começaram a se afastar, como se estivessem sendo arrastadas para longe. E, quando finalmente consegui respirar fundo, percebi que a batalha ainda não havia acabado. Mas eu também percebi que não precisava vencê-la sozinho. Aquilo que eu havia vivido não era apenas um ataque. Era um treinamento. Uma preparação para algo maior. Porque, se eu tivesse desistido, se tivesse acreditado nas mentiras e deixado o medo me dominar, eu nunca teria entendido o poder que há no nome de Jesus. Nunca teria visto, com meus próprios olhos, que a escuridão não tem a última palavra. E, mais importante, nunca teria aprendido que, mesmo nos momentos em que nos sentimos mais sozinhos, Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo algo que nós ainda não conseguimos ver. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o terror. Vejo a mão de Deus me segurando, mesmo quando eu não conseguia senti-la. Vejo a vitória que veio depois da tempestade. E entendo que, às vezes, o maior milagre não é a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio dela. Porque, no fim das contas, não são os demônios que definem a nossa história. É a fé que escolhemos manter, mesmo quando tudo ao nosso redor diz para desistir. Eles me diziam, com uma clareza assustadora: olhe, é por isso que estamos aqui. Viemos para levar você ao inferno. E então, começaram a descrever cada detalhe daquele lugar, os tormentos reservados para mentirosos, para aqueles que se entregam ao pecado, para os que se desviam do caminho. Eu podia ver. Não era apenas uma voz na minha cabeça, era uma visão tão real que me consumia. As chamas, os gritos, o cheiro de enxofre, tudo estava ali, como se eu já estivesse lá. E, por um momento, acreditei que era o fim. Liguei para minha ex, aquela que havia me abandonado, e ela, sem saber, confirmou o pior. Acho que escapei, disse ela, depois de mergulhar em um mundo de escuridão, homens, vícios, palavras que corrompiam a alma. Ela estava destruída,
E eu? Eu estava sendo arrastado para o mesmo abismo. Será que havia algo em casa? Alguém me perguntou depois. Algum objeto, alguma influência que pudesse ter aberto essa porta? Não. Nada que eu soubesse. Meu filho, que liderava estudos bíblicos, também foi atacado de repente. Ele se envolveu com um satanista. Era como se o mal estivesse vindo de todos os lados, cercando-me, sufocando-me. Cheguei a ser internado em um hospital psiquiátrico, convencido de que Deus havia me abandonado, de que meu destino era o fogo eterno. As visões não paravam. Eu gritava, chorava, implorava por misericórdia. Mas ninguém entendia. Os médicos falavam em depressão, em alucinações. Como explicar que não era a mente que estava doente, mas o espírito? Quando saí de lá, o medo ainda me acompanhava. Sentia coisas rastejando sobre minha cabeça, como se o inimigo não estivesse disposto a me soltar. Mas Deus tinha um plano. Ele me tirou da igreja em que eu estava e me colocou em uma comunidade apostólica, um lugar rigoroso, onde a santidade era levada a sério. Homens de cabelo curto, mulheres de saias longas, orações incessantes. Não era o meu estilo, mas era o que eu precisava. Ali, encontrei refúgio. Podia ir à igreja todos os dias, receber oração, ser fortalecido. Eles me ensinaram a lutar, a não ceder às mentiras do inimigo. E, aos poucos, a escuridão começou a recuar. Mudei-me para o Texas, e as batalhas continuaram principalmente em sonhos. Espíritos de depressão tentavam me paralisar, mas eu já sabia reconhecê-los. Aprendi a orar em línguas, a declarar a vitória de Cristo sobre mim. Cada vez que o inimigo atacava, eu respondia com a palavra, com a certeza de que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. E, de repente, percebi, não era eu quem estava fraco. Era o inimigo quem estava com medo. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o horror. Vejo a mão de Deus me puxando para fora do poço, mesmo quando eu não conseguia enxergá-la. Vejo a vitória que nasceu daquela tempestade. E entendo que, às vezes, o maior milagre não é a ausência de dor, mas a presença de Deus no meio dela. Porque, no fim das contas, não são os demônios que definem a nossa história. É a fé que escolhemos manter, mesmo quando tudo ao nosso redor grita para desistirmos. E eu escolhi não desistir. Porque essa é a verdade que ninguém nos conta: a libertação não é um evento isolado, mas um presente que Deus renova a cada manhã. E se você está sendo atacado com tanta intensidade, é justamente porque carrega algo valioso demais para o inimigo deixar passar. Você é uma ameaça ao reino das trevas quando decide viver em luz. Eu não sei qual é o seu chamado, mas sei que Deus não desperdiça sofrimento. Cada batalha que você enfrenta está preparando você para algo maior. E se há uma coisa que aprendi nesse processo, é que a profundidade com Deus não vem de conforto, mas de disciplina. Jejum não é apenas deixar de comer, é declarar guerra à carne e abrir espaço para o sobrenatural. Oração não é repetição mecânica de palavras, é quebrar barreiras espirituais que só cedem quando insistimos em ficar na brecha. Há um momento em que a oração deixa de ser um pedido e se torna um confronto, e é nesse instante que as correntes se partem. Eu passei anos sem conseguir falar sobre o que vivi. Cada vez que tentava, as imagens voltavam com uma força que me deixava sem ar. Mas quando soube que precisaria compartilhar isso, algo mudou. Não foi fácil. Ainda hoje, há detalhes que guardo porque a dor deles é afiada demais. Mas o que eu trouxe para vocês é o suficiente para que saibam: Deus não nos abandona no meio do fogo. Ele nos encontra ali. E os sonhos? Ah, os sonhos. Deus fala de maneiras que não podemos ignorar. Na semana passada, sonhei que pescava e puxava um peixe enorme, um desses que lutam até o fim. E eu sabia, no sonho, que cada peixe que eu pegava era uma alma sendo resgatada. Mas teve outro sonho, mais estranho. Eu puxava a linha e, em vez de um peixe, havia um grande pedaço de carne, com marcas de dentes por toda parte. Como se algo tivesse tentado devorar aquilo, mas não conseguiu. Eu acredito que esse sonho é sobre o poder do testemunho. Sobre como o inimigo tenta destruir o que Deus está construindo, mas a verdade sempre vence.
Porque no fim, não são as cicatrizes que definem a nossa vitória. É o que fazemos com elas. E se você está ouvindo isso hoje, saiba, você não está sozinho nessa guerra. O que você viveu, o que está vivendo, não é em vão. Deus está transformando cada lágrima em um testemunho, cada ferida em um troféu de batalha. Mas não basta apenas saber disso. Precisamos agir. A guerra espiritual é real, e ela não espera por nós. Se você quer ir mais fundo com Deus, comece com o básico, entregue sua vida a Ele, se ainda não o fez. Não há vitória fora de Cristo. Depois, mergulhe na palavra. Não como um dever, mas como um banquete. Cada versículo é uma arma, cada promessa é um escudo. E ore. Ore como se sua vida dependesse disso, porque depende. Ore com especificidade. Não peça apenas bênçãos, peça discernimento, sabedoria, proteção. E quando a oração parecer pesada, insista. Porque é na persistência que as portas do céu se abrem. E não se esqueça, o inimigo não desiste facilmente. Se há algo em sua vida que não está alinhado com a vontade de Deus, um hábito, um relacionamento, um objeto, livre-se disso. Limpe o terreno. Deus não habita em meio ao lixo espiritual. Ele quer um lugar limpo para operar. Então, hoje, eu quero orar por você. Porque essa batalha não é sua. É de Deus. E ele já venceu.